Tem uma pergunta legal do Superchat aqui, do ou da Smile S2, que eu já quero, em cima da pergunta dele ou dela, fazer uma também encaixada, que é: o que acharam da jogada dos 3 smokers da Loud? Acho que vai acontecer de novo? E aí, em cima dessa pergunta, em casos como esse próximo jogo, onde a Fnatic é a favorita, vale a pena você tentar dar uma enlouquecida? Sabe? Aquele que eu falei do que no LoL a gente chama de tease, que você chega metendo tipo, os caras falam, que porra é essa? Ou não vale a pena? Eu gosto. Eu gosto dessa proposta. Inclusive, alguns times do Brasil, passaram um pouco de dificuldade contra essa composição de Brit, por exemplo. A composição de Brit, ela apareceu, posso estar errado, mas foi a M80 que trouxe, que é um time DNA, que inclusive foi o time que perdeu para The Guard na final do Ascension aqui, né, valendo a vaga para subir no VCT Américas. E também teve um time que é um time do Latam, que era a Fusion, que é do LAN, que é da parte norte do Latam, que jogou com o Brit também. E jogou contra o Brit contra a 00 Nation. E foi tipo, eu acho que a primeira metade, aí eles abriram, sei lá, tipo 8-0, uma parada assim. Caralho. E aí, nas entrevistas pós-jogo, os jogadores falaram que eles tiveram que usar o pause pra conversar sobre a composição dos caras. Que eles não imaginavam que ia vir essa composição, sabe? Que tipo, você tem dentro do Valorant, você tem o primeiro momento que você pode conversar é ali na seleção de agentes. Ali você pode conversar. O técnico também conversa? Na seleção de agentes, só que você não tá vendo a composição do cara ainda. Tá. Só que você pode, o microfone tá aberto, pelo menos era assim na minha época, não sei se, tem sentido se agora ainda alguma ser. coisa mudou. Então era assim, o coach podia falar na seleção de agentes, por isso que a maioria das vezes os times não selecionam já logo de cara, sabe? Sim, pra ir, ter mais tempo. Tem um tempinho a mais a conversar. Eles podiam conversar na virada de half, então no pause, no freeze time do pistol, o coach também pode falar. E aí, nos pauses deles, né? Então, às vezes você tem um plano de jogo já setado e na hora que entra no jogo, você tem que saber se adaptar. Inclusive se eu fosse voltar a competir, a primeira coisa que eu ia fazer é, num treino mesmo, assim, a gente ia treinar, sei lá, 2 vezes no dia. Na GL teve época que a gente treinava, 6 mapas no dia. Tipo, era um bagulho bizarro. Só que a gente não revia VOD, a gente não parava pra estudar, a gente só jogava. E funcionou, porque por muito tempo a gente ganhou. Só que depois começou a ficar mais difícil. Mas eu faria isso, eu jogaria, 2 mapas. Mas vamos supor que você é um time e você é outro time. Contra você era uma composição que eu já imaginava que poderia vir. Mas você colocou uma composição diferente. No treino, eu pausaria, falaria, sei lá, com o coach dos caras, pausaria e conversaria sobre a comp. Pra todo mundo do time começar a entender. Beleza, você jogava de Sage, você joga de Brit. Qual vai ser a mudança do nosso estilo de jogo contra vocês dois? E aí, obviamente, que a gente tá falando de uma Fnatic que já tá num alto patamar, tá ligado? Então, talvez venha até planejada. Mas se uma Loud, por exemplo, da vida não tivesse mostrado essa comp do Brit ainda e viesse com ela, eu tenho certeza que os jogadores iam ter que se adaptar no meio do jogo. E aí vale a pena isso. Eu falo que eu faria isso pra treinar, né, os jogadores aqui se eu fosse competir, porque eu sinto que a galera não entende isso. A galera, às vezes, tem um plano de jogo tão setado que um gelo da Sage acaba com o seu jogo. E se você não se adaptar a esse gelo da Sage, você vai ficar batendo cabeça. Então, sinto que pode surpreender e gostaria de ver surpreendendo. Tanto que na Ascent, quando eles jogaram agora contra a Navi e voltaram com a composição antiga, eu fiquei com um pouco de receio. Porque é uma composição que, todo mundo já sabe quais são os pontos fracos, que a galera entende como jogar contra, mesmo assim eles ganharam, né? Mas eu acho que vale a pena surpreender. Porque assim, quando eu vi essa composição com 3 controladores, eu pensei, porra, quando vai pegar a Fnatic, pode meter uma loucura. Só que aí eu pensei, será que a Fnatic, por ver os 3 controladores, já tá esperando que vão meter um louco, e aí vão se... Sabe? Cria o antitático já na frente. Então, eu acho que foi justamente o que você falou. Se eles não tivessem metido os 3 controladores, podia ser uma atitude genial. Agora pode ser até um bait. Sim. Sabe? É exatamente isso. Eu acho que agora começa um mind game fora do jogo, tá ligado? Porque é o que eu falei. A situação da Loud agora começa a criar na cabeça dos adversários a dúvida de... Beleza, eles vão vir de Brit... Numa bind da vida. Eles vão vir com a composição mais padrão, eles vão vir de Chamber, eles vão vir com 3 controladores... Na Ascent, eles vão vir com a composição deles ou vai vir com a composição do Brit, sabe? Então isso eu sinto que pode ser um grande diferencial. Óbvio que, mano, é muito chão pela frente ainda, mas só de você ter essa possibilidade de criar na cabeça dos caras essa possibilidade, pensa, é praticamente o dobro de estudo que os caras vão ter que fazer, mano. Porque os jogadores vão ter que entender essa parada de, beleza, contra um homem eu jogo assim, contra um Brit eu jogo assim, contra um Chamber eu jogo assim. E entender isso na hora do jogo, né, antes do pause dos jogadores, quanto a comissão técnica vai ter que estudar. O jogo do homem e o jogo do Chamber agora também. Porque pode vir qualquer um dos dois. Numa situação de jogo padrão mesmo, todo mundo pega a comp que é padrão, que é mais de boas, tá dentro do meta. Loud contra Fnatic.
é muito difícil, esse Fnatic tá no nível atual muito mais alto, por tudo que você já passou vendo eles, ou é algo, é um gap menor? É um puta gap ou é um gapzinho? Mano, não. É um gap. É? Não é um puta gap. Mas tem um gap. Mas não é um gapzinho. Nossa, então mas essa tem um diferença. gap. Mas tem um gap.